Glória a Deus, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E eu tô aqui hoje, gente, para entrevistar a Gilda Moraes. Tudo bem, Gilda? Tudo bem, que bom te receber aqui, viu, querida? Amém. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gilda, me conta uma coisa, pra gente conhecer um pouquinho da sua história, né? Você nasceu num lar cristão, Gilda? Não. Não nasceu? Não nasci num lar cristão. Quando a minha mãe, ela conheceu o evangelho, eu tinha a faixa aí de 2 para 3 anos. Ah, você era bem pequititinha, né? Quase, né? É, assim, você quase nasceu num lar cristão. Verdade. Mas você foi criada nos caminhos de Deus? Sim. Foi criada, Sim. sua mãe te levava pra igreja? Isso, escondido do meu pai, né? Mas aí me levava. E por que ela tinha que te levar escondida do seu pai? Porque o meu pai, ele não aceitava, ele não gostava de crente. É mesmo? Não aceitava ela ler Bíblia dentro de casa. E ele não queria que ela levasse os filhos dele para a igreja. Ele não aceitava. Nossa, então isso deve ter causado alguns conflitos, né, dentro da família. Muito. E sua mãe não abandonou a fé? Não abandonou. Olha só. E justamente ela conheceu o evangelho, ela começou a ir para a igreja justamente buscando uma mudança dentro de casa, né? Eu imagino. E como é que era o seu pai dentro de casa? O meu pai, ele bebia demais. Bebia, ele era alcoólatra e por conta de beber muito, ele chegava em casa e causando contritos, né? E procurando, assim, sempre um jeitinho para agredir, né? Sempre tinha um motivo para ele partir para agressão. Meu Deus. Sempre bêbado. Sempre, meu pai. Então qualquer coisa, qualquer situação pequenininha que fosse, já era um motivo para ter agressão dentro da sua casa. Partir para agressão para cima da minha mãe. Nossa. Sempre pra cima da minha mãe, porque com a gente, né, filhos não, mas sempre com a minha mãe. E como é que você lembra dessas situações que aconteciam na sua casa? Eu tenho algumas imagens que até algumas hoje, lembranças, assim, algumas lembranças que ficam marcadas, né? Fica marcada, você não esquece. O tempo passa e as lembranças. E o seu pai proibia você de ir pra igreja? Proibia a minha mãe. Proibia sua mãe? Já aconteceu da minha mãe na igreja, ele ficar sabendo que a minha mãe foi, e ele ia atrás buscar a minha mãe. E a minha mãe ter que voltar. Meu Deus, que situação, hein? É Misericórdia. Isso fortaleceu a sua fé? Ou quando você foi crescendo, você foi vendo, poxa, né, será que vale a pena, né, todo esse conflito dentro da minha casa, por causa da igreja? O que passava na sua cabeça, assim, enquanto você ia crescendo e vendo toda aquela situação? Aos meus 6 anos, né, de idade, foi quando a minha mãe, ela se separou do meu pai, porque ela não aguentava mais, não estava mais aguentando. E ela sempre cobrava dele, uma mudança, né, que parasse de beber, que fosse para a igreja, né, criar os filhos na igreja, só que ele não mudava de jeito nenhum. Não tinha mudança e não ia para a igreja, não aceitava de jeito nenhum. Aí foi quando a minha mãe resolveu se separar dele, só que ele não aceitava a separação. E aí? Ele sempre falava que se ela se separasse, ele matava, né? Ele não aceitava separação, que ia atrás aonde ela fosse, que ele ia atrás dela. Que ele ia encontrar ela. Gente, que situação horrível, hein? A sua mãe literalmente vivia num cárcere, né? Isso. E qual foi? Ela realmente se separou do seu pai? Separou do meu pai. Teve um tempo, uma vez, que teve uma reunião, a gente morava na roça, e teve uma reunião com reforma agrária, e a gente morava na Bahia, né? Perto de Salvador. E essa reunião era em Salvador. E ele foi. Então a minha mãe aproveitou a ocasião, né? A ausência dele. E também era a única forma dela sair, né? Fugindo. Ela fugiu, então? Fugiu. E ela pegou tudo que tinha dentro de casa, não era muita coisa, mas o pouco que tinha, ela conseguiu juntar um dinheiro. E os vizinhos, como todos, já sabiam como que era a situação dentro do lar, né? Então, os que não compraram, mas ajudaram, assim, com alguma quantia para ajudar a gente tá saindo e reencontrar a família da minha mãe. Meu Deus. Porque já fazia muito tempo que a minha mãe tinha tido contato com a família dela. E aí? Aí a sua mãe fugiu de casa, levou você? Você tem outros irmãos? Tenho mais 2 irmãos. Então foi embora todo mundo? Fomos embora. Meu Deus. E a partir daí, como é que foi a vida? Você nunca mais viu seu pai? Não, aí eu perdi todo o contato, minha mãe, né? A gente não teve mais contato nenhum com ele. E onde ele morava, onde a gente deixou ele também, ele se mudou para um outro lugar. Então, assim, o tempo passou, mas eu sempre tive vontade de reencontrar o meu pai. Né? Eu mesmo sabendo como ele era, e ela falava, eu ouvia ela falar, e eu também tinha algumas lembranças, né? Mas eu sempre tive vontade de reencontrar o meu pai, porque ele era um marido, assim, ruim para ela, mas para com a gente, filhos, né? Com a gente, ele era um bom pai. Então eu tinha lembranças do meu pai, eu queria reencontrar o meu pai.
Olha só, você fala uma coisa interessante, Gilda, porque infelizmente a gente vê muitos casos, né, de mães que jogam os filhos contra o pai porque ela teve um problema com o marido, né? Mas igual você falou no seu caso, ele não era um bom marido, mas ele era um ótimo pai, ela né? sempre deixou bem claro que ele não foi um bom marido, mas sempre foi um bom pai. Pra gente, ele sempre foi um bom pai. E isso é importante falar, né? Porque muitas mães querem jogar seus filhos contra, né, os seus pais, ou vice-versa, né? Pais que jogam, né, seus filhos contra a mãe e justamente, né, entra num embolorado, né? Fica aquela coisa bem confusa. E tinha dentro do seu coração um desejo, né? Poxa, eu quero reencontrar o meu pai, né? Porque eu tinha lembranças das coisas que ele fazia com a minha mãe, agredia a minha mãe, mas eu também tinha lembranças boas dele como meu pai, né? Eu tinha muitas boas lembranças dele, então foi isso que assim, não deixou apagar aquela vontade de reencontrar o meu pai, era muito grande. E aí vocês foram crescendo, né? Junto da família da sua mãe. Com a família da minha mãe. E você sempre tinha esse desejo. E você colocava isso diante de Deus? Colocava. Vixe, não tinha uma hora, não tinha um momento assim, em todas as minhas orações, mesmo eu não sabendo que o meu pai estivesse vivo ou morto, mas eu sempre apresentava a Deus a vida dele. E pedia a Deus que aonde ele estivesse, que Deus estivesse guardando ele, né, livrando ele, que Deus viesse assim, que arrumar algo, né, com alguma forma de eu reencontrar o meu pai. E isso aconteceu, Gilda? Aconteceu. Como? O tempo passou, né, e aos meus 16 anos eu me casei. Graças a Deus, me casei com um homem maravilhoso. Que bênção. E inclusive foi por causa dele que eu encontrei o meu pai. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. E como que foi esse reencontro? Ele sempre trabalhou como motorista. E em uma dessas viagens para a Bahia, ele foi justamente para essa cidadezinha onde a minha mãe saiu e deixou o meu pai. E aí? Aí ele falou comigo, nega, eu prometo para você que eu vou voltar com alguma notícia de seu pai, porque eu sempre falei para ele sempre soube a vontade, o desejo que eu tinha de encontrar o meu pai. E aí eu tô em casa e ele me ligou e disse, nega, você não vai acreditar. E eu fiquei assim, o quê, né? Eu reencontrei seu pai, né? Eu tive notícia de seu pai. E eu fiquei assim, meio desacreditada, mas aí ele colocou meu tio no telefone. E aí, Gilda? E aí eu falando com meu tio, aí a ficha caiu, eu falei, ele reencontrou meu pai. Só que o meu pai não estava nessa cidade, estava em São Paulo, né? E aí ficou tudo certo, aí de repente só mensagem caindo no meu celular, que era da família do meu pai, todo mundo mandando mensagem, Gilda, reencontrei, todo mundo lembrando, tal, né? Beijo, tal. Aí foi quando ele chegou em casa, então assim, passou 2 meses, mais ou menos 2 meses, aí a gente arrumou tudo, ele entrou de férias, a gente aproveitou e foi para São Paulo reencontrar o meu pai. Olha, que legal. E você, e como foi esse reencontro? Foi emocionante? Foi emocionante, foi muito bom. Assim, quando eu cheguei que falaram assim, esse é o seu pai, assim, eu tive, de primeira assim, eu tive uma pena, né, porque eu vi ele assim, muito diferente e a imagem que eu tinha dele quando eu saí e deixei ele, ficou congelada na minha cabeça, né, congelou. Então, quando eu vi, eu fiquei assim, será? Né? Quanto tempo depois que você... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos já tinha se passado. Já tinha se passado. Meu Deus. E realmente, né? A vida dele devia estar bem diferente, né? E 20 anos depois também, o tempo passa, né? A gente envelhece, que pena. Ai, Deus. E aí, quando você... A primeira impressão que você teve foi essa? Você ficou com... Eu falei assim, nossa, meu pai, né? Assim, não teve choro, né? Mas assim, eu senti um alívio muito grande. De ver que Deus estava cuidando do seu pai, né? Reencontrei meu pai. E eu tenho certeza que Deus estava cuidando dele, porque eu me lembro que uma vez eu fui louvar e Deus falou, usou uma pessoa para falar comigo que Deus estava ouvindo as minhas orações. Isso foi antes de reencontrar o meu pai. Amém. E que as minhas orações, e que enquanto eu louvava, Deus estava cuidando, né? Estava cuidando do meu pai. Onde meu pai estivesse, Deus estava cuidando dele. Legal. Então, assim, quando eu vi o meu pai, foi assim, ele passou e ele me contando que passou por várias situações, assim, muito difíceis, mas que Deus guardou. Então eu falo assim, foi as nossas orações. Amém. Né? A gente orando, Deus. Glória a Deus. Que legal, gente. Muito legal. E o seu pai encontrou a Cristo? Ele ainda tinha raiva de crente ou como é que estava? Não tinha. Não tinha. Quando a gente saiu de lá, ninguém da família do meu pai era evangélico. E agora que eu fui, eu fiquei surpresa, porque a maioria dos meus tios estão na igreja. Olha, né? que bênção. Inclusive tem uma tia missionária, né? E um beijão pra ela também. E assim, então assim,
trabalhar de Deus. O meu pai com um coração totalmente diferente, mas ainda não tinha aceitado a Cristo, mas né? Deus está trabalhando. E aí a com gente certeza. trouxe ele para o Goiás, trouxe ele com a gente para cá, para reencontrar os meus outros 2 irmãos. E ele tá morando com a gente. Sério? E aí chegou aqui, ele aceitou Jesus. E a gente tá levando ele devagarinho e tá uma bênção. Olha, que bênção. Tá uma Glória a Deus. Glória a Deus, Gilda. Que testemunho abençoado, hein, minha irmã? E Deus, ele realmente reconstrói a nossa história, né? Deus é bom demais. E, Gilda, deixa eu te perguntar uma coisa. Desde quando que você começou a cantar? Porque você é cantora, né? Você leva aí a palavra de Deus através de louvor, de adoração. Quando que você percebeu que tinha esse dom e que você queria investir na sua vida? Foi assim que minha mãe se separou do meu pai, a família da minha mãe já era evangélica, então a minha mãe veio para a família dela, né? Certo. Voltou para a família dela. E aí foi quando eu comecei a louvar na igreja. E eu me lembro que aos meus 9 anos, mais ou menos 8 para 9 anos, foi quando Deus fez a promessa, né? Que eu gravaria e tal, e o tempo foi passando. E assim, aquela euforia, achando que tudo ia acontecer logo, né? Mas não foi bem assim. Então, assim, o tempo foi passando, teve todo um processo de aprendizado, de preparação, né? E agora, em 2010, esse ano, agora em junho, foi que eu lancei o meu primeiro CD. Olha, que bem. Que justamente se chama Tudo é Possível, né? Se chama Tudo é Possível justamente por causa do reencontro com meu pai, né? Que era uma coisa assim que eu sempre tive vontade, sempre coloquei nas mãos de Deus. E por esse motivo é que eu coloquei o nome do meu CD, Tudo é Possível. Que legal. A gente está com um vídeo, né? É um clipe, você cantando, é um vídeo mesmo de você ministrando, né? Vamos dar uma olhadinha, gente? Gilda Moraes aí ministrando louvor pra gente. Vamos dar uma olhada no trechinho. Que legal, gente. Você estava louvando numa igreja, né? Isso, na minha igreja. É na sua igreja? Na minha igreja. Qual que é a sua igreja? Assembleia de Deus Madureira. Amém. Que fica onde? Fica em Alvorada do Norte. Alvorada do Norte. Alvorada do Norte. Que legal, Gilda. Olha, muito legal. E, Gilda, me conta uma coisa. Para o pessoal te chamar, você, né, louva nas igrejas também, né? Isso. Qual que é o telefone para contato, rede social? Pois é. Pode entrar em contato pelo 9651-3101. Esse é o zap. Qual o DDD? 62. Ok, então 62, repete o número. 62 9651 3101. E você tem rede social, Facebook, Sim, tem o Facebook, o Instagram, Cantora Gilda Moraes. Cantora Gilda Moraes, Isso. tanto no Facebook quanto no Instagram, te encontra. Isso, verdade. Glória a Deus. Olha, Gilda, eu fiquei muito feliz de conhecer seu testemunho. E esse reencontro, né, com certeza marcou a sua vida, né? E, muito. Eu acho que isso traz muito a mensagem, né, pra gente de que a gente não deve desistir, né? Se existem sonhos no nosso coração, a gente deve persistir sempre, né? É verdade. E, Gilda, eu queria pedir, antes da gente finalizar, para você deixar uma mensagem para quem está em casa, né? Algo que Deus esteja compartilhando ao seu coração nesses dias, algo que Deus esteja, né, te mostrando esses dias. O que você teria a falar? Justamente, eu estou aqui porque eu acredito que o meu testemunho pode edificar a sua vida, né? Pode renovar os teus sonhos, restaurar os teus sonhos. E aquilo que você tem colocado diante de Deus, jamais perca as esperanças, continue buscando, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz por mim e por você. Ele age onde a gente não pode agir. Amém. É isso que eu deixo. Glória a Deus. Você quer mandar um beijo para alguém também, Gilda? Eu quero. Aproveita, agora é agora. Pro meu esposo, o Leandro, pros meus filhos, né, o Davidson e a Deise, pros meus pastores, a pastora Juranda,
o pastor José Alves, o pastor Edivino Dias e a pastora Cleodiva. Um beijo para toda a minha igreja, que Deus possa estar abençoando cada vez mais. Amém, glória Amém. a Deus. Olha, obrigada, viu, Gilda, por ter vindo. Que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo essa mulher de Deus, que adora ao Senhor, que leva a presença de Deus onde você passa, Amém. viu? Obrigada por ter vindo. Amém. Eu que agradeço. Amém. Eu que agradeço. Glória a Deus. Quando tiver novidades Pra mim é um aí, prazer, né? volte, tá bom? Com certeza. Obrigada, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Ai, gente, como é bom, né? A gente ouvir um testemunho que edifica o nosso coração, que edifica a nossa fé. Deus é bom demais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, fazendo aí o sorteio para você, né, dos últimos convites que a gente tem aqui para você assistir o filme Em Defesa de Cristo, que tá maravilhoso. E a gente volta também orando pelos seus pedidos de oração. Então não sai daí não, que a gente volta já já.